A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a pastora Cida e a palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Gênesis, capítulo 7, que nos diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Irmãos, no início do livro de Gênesis, nós encontramos a palavra de Deus nos falando da criação. E a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento, e houve firmamento. E tudo o que Deus foi fazendo, a palavra do Senhor vai nos dizendo que viu Deus que era bom. Deus diz, produza relva, ervas, árvores, conforme a sua espécie, e sementes e frutos também conforme a espécie, as suas espécies, depois que Deus fez separação entre as águas e a terra. Nós sabemos que a parte de águas Deus chamou de mares e a parte seca Deus chama de terra. Deus fez luzeiros grandes e pequenos, uns para o dia, outros para a noite. Enfim, Deus foi criando tudo, Tudo Deus fez conforme a vontade dele, e viu Deus que era bom, e não podia ser diferente. A criação de Deus é boa, a criação de Deus é maravilhosa. Tudo que nós precisamos, Deus criou, e criou de maneira maravilhosa para cada um de nós. Aí, Deus, irmãos, no versículo 26 do capítulo 1, diz assim: Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E quando Deus termina de fazer ali o homem e a mulher, a imagem de Deus, criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher, o criou. A imagem do Senhor. E nós encontramos que viu Deus que era muito bom. Quando nós vimos, quando ele termina de fazer, de criar toda a sua criação, o ser humano, o homem, a mulher, ele fala: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Mas o tempo vai se passando. O tempo se passa e a maldade, o pecado entra na geração. O pecado entra no mundo por causa da desobediência do homem, Homem e mulher, mulher e homem, eles começam a desobedecer. O pecado entra no mundo e com o pecado vem tudo que nós conhecemos, todo tipo de mal, aquilo que era bom já não é mais bom. Começa a haver morte, começa a haver enfermidades, todo tipo de enfermidades que nós conhecemos, e a morte que causa a dor, foi por causa do pecado, da desobediência, da separação do homem com Deus. E aí Deus, a palavra do Senhor diz que Deus arrepende de ter criado o homem. Deus arrepende de ter criado o homem porque ele viu que a maldade do homem se multiplicava na terra. A maldade do homem era contínua. E a palavra do Senhor nos diz que pesou Deus no coração. E disse Deus: olha, vou destruir o ser humano. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha, eu vou destruir tudo. Eu me arrependo de ter criado o ser humano.
Eu não criei, não foi para isso. Eu não criei para me desobedecer, para viver uma vida dissoluta, uma vida, né, vivendo do seu próprio jeito. Olha, eu vou destruir o homem da face da terra. Aí a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 6, né, o versículo 8, diz assim, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Olha que maravilha. Olha que coisa linda, que palavra linda. E Deus resolve não destruir todos, mas Deus fala para Noé, faça uma arca, entra nela você e toda a sua família, né? Pega os animais como nós conhecemos, um casal de cada. E aí, né, por causa de um homem que foi encontrado justo diante do Senhor, né, Deus não destrói aquela raça, aquelas pessoas. Por causa de um homem, irmãos, que foi encontrado justo. E Deus, amados, Deus tem planos também para nós. Deus, né, tem planos para nós. Deus também quer, né, nos encontrar justos diante do Senhor. Que Ele possa olhar do alto céus e encontrar, sabe, alegria em nós, encontrar prazer na nossa vida. Que Ele possa olhar do alto céus e encontrar, né, prazer em nos abençoar. Irmãos, que nós possamos trazer para a arca de Deus também a nossa família. Que nós possamos encontrar a proteção de Deus para a nossa casa. Que nós possamos encontrar, sabe, em Deus a segurança, a paz que nós precisamos. Mas para isso, Deus precisa nos encontrar diante dEle. Precisamos colocar, né, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, principalmente, na presença do nosso Deus. Porque tem pessoas que falam assim, eu mandei, né, meu filho ir, eu falei com a minha esposa para fazer. Ei, cada um de nós somos responsáveis por nós. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Eu tenho que buscar ao Senhor. Foi Noé que achou graça diante da presença do Senhor. Nós podemos encontrar, né, nós vimos outros homens justos na presença de Deus. Quando Deus fala, por exemplo, de Jó, né, Deus tem alegria, tem prazer de apresentar, né, para Satanás, um servo dele, fiel na presença dele. Satanás chega ali, os filhos de Deus estão reunidos, e aí Satanás vem para o meio deles. E aí o Senhor pergunta para Satanás de onde tem vindo, e Satanás fala, olha, ele estava rodeando a terra. O Senhor fala assim, tem visto, você viu meu servo, um homem temente, um homem fiel a mim? Irmãos, a palavra do Senhor diz que Satanás se ira e ele quer vir contra, né? E ele vem contra a vida de Jó e toda a família de Jó. Mas a palavra do Senhor também nos diz que Jó foi vencedor porque guardou, né, o que ele confiava, né? Jó guardou, irmãos. E aí Jó pode falar, olha, antes eu falava do que eu não conhecia. Hoje, né, os meus olhos pôde ver a grandeza de Deus. Que nós também possamos trazer a nossa casa, né, para se achegar diante do Senhor, né, que nós também possamos achar graça diante do Senhor. Sabe que o Senhor tenha prazer, né, em nos ver, que o Senhor tenha prazer em nós, que a proteção de Deus, né, que a proteção do Senhor esteja sobre nós. Nós encontramos pessoas, né, que pela fé receberam grandes milagres da parte do Senhor. Que nós no tempo de hoje, a gente também possa receber milagres. Que nós não venhamos viver somente do milagre ou dos milagres do passado. Somente de contar histórias, somente de ouvir falar que Deus fez na vida dos outros. Mas que Deus também possa achar graça, né, na nossa vida para que Ele venha fazer na nossa família. Que nós também possamos contar, sabe, o testemunho do que Deus foi, do que Deus fez, do que Deus é. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele não está morto. Ele é capaz de resolver isso que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo, Deus é capaz de resolver. Então convida Ele para a sua casa. Convida Ele para a sua família. Sabe, deixa que Deus tenha a oportunidade de trabalhar nessa nação através de nós. Que Deus tenha a oportunidade de trabalhar através de cada um de nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Pai Santo, Pai amado e Pai querido, Deus de poder e glórias,
Pai amado, nesta hora, ó Deus, eu quero orar ao Senhor, Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus, forças para suportar o que eu precisar viver, meu Deus. Suportar os dias difíceis. Deus amado, que o Senhor possa visitar a cada lar neste momento. Restaure, meu Deus, a saúde de todos que estão precisando, ó Pai, de um milagre do Senhor. Deus amado, Deus querido, eu peço, Senhor, humildemente, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, possa estar guardando, meu Deus, essa nação. Deus amado, que os nossos olhos, Pai, estejam voltados para o Senhor, para que o Senhor também, meu Deus, se volte para cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha compaixão, meu Deus, do teu povo, Pai. Deus amado, assim, meu Deus, eu te peço. Eu oro ao Senhor e oro agradecida em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. E os milagres que ainda há de operar, a minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.